Olá, amigos. Estamos aqui no programa Paraná Urgente, nos estúdios da CSC TV e o Paraná Urgente em entrevista. Nós estamos aqui começando com o professor Tadeu França, ex-vereador e ex-deputado constituinte. Não é isso aí, professor? Ainda professor, não é? Sim. Recebi aqui das mãos do professor o livro Tadeu França do Povo, Nada Mais. Quero agradecer ao senhor. Quem escreveu foi o Tiago Valenciano, isso? Que auxiliou, contando uma breve história. O senhor pode ter certeza que eu vou ler com todo carinho, porque além do respeito que eu tenho pelo senhor, eu também tenho uma admiração pelos anos de política tão importante que o senhor colaborou para a nossa cidade, para o estado do Paraná e para o Brasil. Então eu tenho muita admiração pelo senhor e muito respeito. Muito obrigado pelo livro e com certeza eu vou ler. Da mesma forma, Clécio tem uma grande consideração por você. Aliás, vem de raiz. Isso. Quando eu era jovem, eu tive o prazer de conhecer o nosso fundador do antigo MDB de Barbosa Ferraz, o Sr. Mozart, seu pai. Isso. E quando o senhor chegou nos estúdios aqui, ele estava ali na sacada, né? Exatamente. Conheceu o senhor. Isso. Sim. Professor, conta um pouquinho só do livro. Porque as pessoas têm curiosidade, mas aí tem que ler o livro, não é? O que se trata esse livro aqui? Tadeu França do Povo, nada mais. Na realidade, eu fiquei surpreso quando o Tiago Valenciano ele se aproximou de mim e perguntou se eu autorizaria uma biografia a meu respeito. Eu nunca imaginei colocar a público uma biografia. Inicialmente eu falei, mas Tiago, acho que é melhor não é conveniente. Você ficou meio relutante. Exato. Ele disse assim, mas olha, quantas pessoas passaram pela vida pública em Maringá? Você teve uma trajetória desde a fundação da Associação dos Moradores do Jardim Alvorada, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal constituinte, foi o primeiro secretário de Estado do Meio Ambiente do Paraná, da época em que foi criada a secretaria. Eu gostaria que você pensasse bem, que você permitisse que pudesse ser registrado num livro aquilo que foi a sua trajetória em termos da vida pública. Foi por isso que acabei realmente autorizando, estou muito feliz em apresentar. Até ele disse assim, uma biografia moderna, em que existe não somente acertos, mas que há também referências a momentos que não foram de acerto. Claro. Porque é humano, nós sempre queremos buscar o correto. Entretanto, às vezes incidimos em erros, tanto é que é um ditado, errar é humano. Então está um pouco de tudo, meu prezado Clécio. Um pouco das vitórias, o trabalho que foi realizado, as atividades, a vida pessoal, a vida pública. Desde a chegada a Maringá, eu chegava aqui em 1974, ainda antes daquela geada negra que eliminou os nossos cafezais. Escolhi para viver no Jardim Alvorada. Na época, que era o principal local em Maringá, para onde as pessoas expulsas do campo, sem perspectiva, sem trabalho, vinham. A situação era precária. Eu comecei a lecionar na Escola Unidade de Polo e na Universidade Estadual de Maringá. Pessoas que eram especialistas no trabalho do campo, na roça, mas que chegando à cidade não sabiam o que fazer, não tinham por onde começar. Ficavam meio deslocados, na verdade. Exatamente. E o refúgio foi o Jardim Alvorada. Foi o Jardim Alvorada. Então havia, por exemplo, certos lotes que eram vendidos, ali ainda estavam os pés de café secos da geada. Faltava água, faltava energia elétrica. Até nem sei como é que foi autorizado esse loteamento. Às vezes, não sei se na época era o Jaime Canet Júnior, que era governador. Era? Não, foi anterior. Anterior? Na época o prefeito era o
Silvio Barros, O pai. o pai. E até hoje, às vezes, me pergunto, mas como é possível? Porque eu cheguei lá, havia casas onde havia lamparina ainda. Havia casas em que, quando chovia, tornava-se uma inundação. Tanto é que uma região chamava-se torneira pública. Torneira pública. A energia elétrica era precária. Da Mas- Sanepar para baixo era uma poeira só. Mas isso calor. tudo está no livro? Conta alguns relatos aqui também no Há livro? relatos também no livro. Porque foi o que o senhor viveu na época, né? Foi. Então, Relatos perfeitos. para você que nos assiste, você onde pode achar o livro do Tadeu França? Aqui A em biografia. Maringá, nós temos uma banca na frente do correio que quem tiver interesse Ah, sim. encontra nessa banca, naquele sebo também, na Na Basílio- Getúlio Vargas e na Basílio Saltchuk. Exatamente, Sim. na Basílio Saltchuk. Então, quem quiser saber mais, perdão, pode procurar o livro do Tadeu França num desses locais. Um desses locais, ou diretamente com o Tiago Valenciano, que ele Sim. está sempre na Câmara Municipal. Também, Ou tem mesmo até na comigo, internet, né? Pode colocar na Tiago internet. Valenciano, você vai achar ele nas redes sociais. Mande um contato lá que você vai achar, então, como adquirir o livro aí do Tadeu França. Né? Sim. E vai contar esses relatos sobre o Jardim Alvorada, o que viveu, né? O Jardim Alvorada. E voltando um pouco, vamos deixar para que as pessoas, os curiosos, leiam o livro para saber da saga, como o que aconteceu com o Jardim Alvorada na época, né? Sim. O que foram vividos, o que foi construído, a ascensão do Jardim Alvorada. E hoje, não voltando ao passado, professor, mas parece que o Jardim Alvorada hoje enfrenta alguns problemas que está remetendo a população do Jardim Alvorada ao passado, devido à administração que nós temos. O senhor tem algo para dizer? Como o senhor se sente hoje no Jardim Alvorada depois de 40 e poucos anos? Passados tantos anos. Na realidade, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, o Jardim Alvorada é um dos bairros que estão em estado de grande abandono. Posso dizer tranquilamente, e ainda há pouco comentávamos, o Jardim Alvorada, aquele ciclo de adolescentes usando drogas, ou atualmente o da moda, o narguile, que está trazendo tanta tragédia. É o modismo no momento, infelizmente. Modismo, triste modismo, 100 vezes mais prejudicial do que o cigarro. E com que facilidade se proliferou em Maringá. São 168 postos que existem espalhados em Maringá. Não são números oficiais, mas são informações que nós temos. Isso que são legalizados. Por exemplo, exatamente. Se a lei não proíbe, é legal. Então, esses 168 postos que o professor está falando aí, são postos legais, fora os ilegais. Sim. Porque às vezes a pessoa vai lá e compra, tem uma máquina ali, o narguile, e ele vai fumar nas esquinas, em frente à casa. Então, desses 168, nós multiplicamos aí para mais de 300. E a verdade, Clécio, aquilo é tabaco puro. Sim. A somatória de aromatizantes, frutas, 1 hora de uso, uma sessão de 1 hora, e eles partilham uma piteira uns com os outros, sujeitando-se à tuberculose, a herpes, H1N1, exatamente. herpes, bem lembrado. Na realidade, é uma verdadeira tragédia, uma lástima que está acontecendo, e eu me entristeço realmente. Nós queríamos ter orgulho de Maringá, concedendo alvará para atividades nobres, com a maior facilidade. Esses postos, como você declara, como você coloca, são infelizmente redutos de agressividade, de perda de anos de vida. Nós tivemos até um acidente grave há pouco tempo que afetou uma garota. Sim, na catedral. Da catedral. Entretanto, há um silêncio, eles com alvará da prefeitura, solenemente, vivendo um ciclo que nos causa imensa preocupação.
Então, aqui aproveito também para fazer esse apelo. Enquanto é tempo, vamos salvar os nossos jovens desse... É um vício, gera dependência. E depois também, professor, vai lotar as UBS, vai lotar os UPAs, vai lotar o hospital municipal. Então, assim, depois a saúde fala que enxuga gelo. Mas, poxa, por um lado, por liberação de alvará, se perde por outro na saúde, aí para onde que vai o dinheiro, na verdade? Sim. O dinheiro nem em círculo ele fica, ele vai para o ralo. Entendeu? Então, essa concessão de alvarás, legalmente falando, porque que tem que ter uma lei, mas enquanto não tenha, né? Mas pode agilizar, né? Pode se agilizar. O senhor foi vereador, deputado estadual, deputado federal. Então, a lei, ela pode se agilizar. Basta querer por parte dos vereadores e também por parte do prefeito. Agora, professor, estou falando para o senhor que fora essas situações de narguilé, que está infestado na cidade toda, não é só problema do Jardim Alvorada. A questão que o senhor me disse, e é clara e notória, o Jardim Alvorada hoje tem mais de 100 mil habitantes. Eu estou aqui no WhatsApp, no grupo dos lojistas do Jardim Alvorada. E todo dia me enviam fotos, relatos de assaltos na Avenida Pedro Taques. Às vezes, questões de 2 horas, me enviam uma foto, um vídeo de um meliante que foi lá e assaltou durante o dia. Aí, daqui 2 horas, eles enviam outro vídeo. Aí eu pergunto, mas não é o mesmo? Eu falo, não. Isso é o segundo roubo em menos de 2 horas. Então, o Jardim Alvorada hoje está desprovido de segurança, está desprovido de saúde, porque o UPA Zona Norte parece que é uma das piores que atende Maringá. Questão do esporte, né? Nós temos um ginásio. Tem ginásio de esporte lá no Jardim Alvorada, professor? Olha, sempre que o poder público se afasta, cresce a crise social, cresce a crise principalmente entre os jovens. Porque o jovem quer liberdade. Exatamente. Nós temos uma população aproximada de 100 mil habitantes. Aliás, da Colombo para baixo, a população de Maringá, que lá está, é a metade da população total de Maringá. É verdade. Eu acho que esse dado precisaria ser colocado. Eu até gosto de afirmar que pelo menos lá fosse edificado, que houvesse iniciativas, não maiores, mas pelo menos iguais àquelas que são prodigalizadas na outra parte da Avenida Colombo. A Avenida Colombo continua sendo um grande divisor, infelizmente, em nossa cidade. Mas vejam bem, essa é a realidade. Eu tenho o prazer de trabalhar, a honra de fazer parte da Conferência São Vicente de Paula, dos Vicentinos, Conferência São Francisco de Assis, do Jardim Alvorada. Pois bem, nós voltamos a deparar não somente com assaltos, mas com tiroteio. Sim, a polícia voltou a frequentar intensamente o Jardim Alvorada por outro motivo. Um ciclo de violência que não existia nessa intensidade anteriormente, a não ser lá nas origens da década de 70, quando se consolidava, quando se formava o bairro. Mas o que nós gostaríamos de ver nossos jovens onde? Num ginásio de esportes que não existe no Jardim Alvorada. Nós temos um centro esportivo, existe limo nas paredes. E esse centro esportivo é de quando, professor? Década de 70, de quando eu chegava lá no Jardim Alvorada. Em fase de abandono, simplesmente que não diz respeito a atender absolutamente nada. Então os nossos jovens, sem prática esportiva, o Jardim Alvorada, o desemprego está colocado em grande quantidade. Sim. Mas é um bairro que, por excelência, precisava de ter uma grande unidade de preparação de mão de obra. Nós queríamos que aqueles jovens que não frequentam bancos escolares, que eles tivessem oportunidade, ou que concluíram o 2º grau, e que entendem que não tem vocação para ir ao ensino superior, queríamos que eles tivessem opção, aprender uma profissão. Se profissionalizar e ter a cabeça ocupada em outros setores benéficos. Exatamente. Nós sabemos, a educação muda tudo.
Olha, na década de 70 se improvisava, mesmo no salão paroquial onde funcionava a igreja no bairro, formas de que aqueles agricultores que vieram aprendessem a ser pedreiros, carpinteiros, marceneiros, eletricistas, encanadores. Agora nós não temos absolutamente nada de concreto. Nós temos lá, às vezes, polêmicas que chegam irrisórias. Por exemplo, vamos pegar um caso. Sim. Há pouco tempo estava um grupo lá discutindo ali na Praça Farroupilha uma situação inusitada. Qual é? Perdão, mas a Praça Farroupilha também merece um carinho especial há muito tempo, hein, professor? Sim. Né? E pode contar, desculpa. Então, essa Praça Farroupilha, qual era a discussão que havia? Vamos eleger a praça mais feia de Maringá? Nossa. Eu falei, mas como eleger a praça mais feia? Não, está fácil. Então foram lembrando as várias praças da cidade. E a conclusão a que eles chegaram: nenhuma praça é tão feia como a Praça São Vicente do Jardim Alvorada. Gente do céu. A Praça Farroupilha, que já foi local onde se realizaram comícios históricos ao longo de Maringá, hoje está há muitos anos à espera de revitalização. Isso mesmo. É também uma das mais feias, mas a campeã absoluta é a Praça São Vicente, algumas quadras abaixo da Praça Farroupilha. Tem a Raposo Tavares também, que está muito feia. Também. Então, nós precisamos de renovar as nossas prioridades. Nós precisamos de que sejam feitos convênios. Mas, professor, Maringá tem dinheiro, nós temos um superávit. Será que não tem dinheiro? Porque, desculpa, né? Nós estamos falando aqui, não estamos criticando, é porque nós queremos a nossa cidade bem. Sim. Né? Nós queremos a nossa cidade cada vez melhor. Então é uma crítica construtiva, mas dinheiro tem. E fizeram tantas outras praças, está revitalizando aí a Cerro Azul. E eu acho, na minha ideia, né? Eu recebi ideias do grupo dos lojistas do Jardim Alvorada. O Jardim Alvorada tem mais de 100 mil habitantes. Aí eu perguntei, poxa, mas vocês não pagam impostos aí? Né? No sentido figurado, eu perguntei, mas se vocês não pagam impostos, mais de 100 mil habitantes, o comércio pujante, é um bairro independente. Eu falei, será que não deveria voltar um pouco disso para vocês? Essa é a pergunta que o pessoal faz também no Jardim Alvorada. Deveria voltar um pouco, até em sinal de respeito. Não porque está pagando impostos, mas deveria voltar um pouco em forma de respeito. Agora, eu ando pelo Jardim Alvorada, professor, eu encontro buraco, eu encontro falta de sinalização, eu encontro falta pinturas, placas, sujeira, sofá. Eu encontro todos os problemas de alguns outros bairros, eu também encontro no Jardim Alvorada. Só que tem bairro de 5 mil, 10 mil habitantes. Então eu pergunto também para os empresários do Jardim Alvorada, será que em forma até de respeito não deveria voltar pelo menos um pouco do imposto que vocês pagam? Essa é a indagação também. O que o senhor tem ideia que pode acontecer? Qual é a recomendação que o senhor possa dar aí à administração? Olha, eu também comungo tranquilamente dessa posição. Nós amamos Maringá, amamos o Jardim Alvorada, ali cresceram os meus filhos. Fui professor ao lado da minha esposa durante décadas no colégio do bairro que eu citava. Participei do cotidiano dessa localidade. O que nós precisamos realmente é de uma redescoberta. Os buracos. Há pouco tempo, nenhuma operação tapa-buraco estava existindo. Agora, houve lá alguma coisa, mas pronto, já encerraram novamente. A unidade básica de saúde, que é também antiga, do meu tempo, quando falo meu tempo, é década de 70. Também. Está carente, foi estruturado quando o Jardim Alvorada devia estar mais ou menos na faixa de uns 20 mil habitantes, hoje está com 100 mil habitantes. Passa de 100 mil habitantes. A unidade básica de saúde, nós estamos há quase 3 anos reivindicando junto à prefeitura
não comporta mais o atendimento adequado à população, precisa ser modernizada, ampliada, reformada. Nós não conseguimos nada em quase 3 anos, a não ser uma TV que foi doada para a Unidade Básica de Saúde. Havia um toco na frente que foi retirado, mais nada. Você pode passar lá, você vai notar a precariedade absoluta de condições. Então, esse retorno se faz, e é necessário somar que a comunidade toda se una, se organize, e nós precisamos fazer ecoar a nossa voz para que haja esse retorno que você diz. São condições mínimas, elementares. Nós não podemos jamais ter a pretensão, não, na hora H, se vai ao Jardim Alvorada, se conquista a votação daquela gente. Não! Eu tenho comentado com as pessoas com quem eu tenho maior amizade no Jardim Alvorada, que se nós não tivermos atendimento, vamos fazer a campanha de virar as costas para quem virou as costas para o Jardim Alvorada. Aí concordo. Porque a nossa arma chama-se voto. E é um caso simplesmente caótico que lá vai ocorrendo. Eu poderia destacar... Eu acho que é falta de respeito, né, professor? O senhor foi político. Quando o senhor vem aqui, tem pessoas que depois nos mandam mensagem. Nossa, eu lembro do deputado Tadeu França porque ele fez isso, ele fez aquilo. As pessoas têm um certo respeito muito pelo político que o senhor foi, né? Ainda é político, né? As pessoas têm um grande respeito pelo senhor. Então, quem está falando aqui, pessoal, e eu peço atenção à administração, eu vou falar o nome porque é a pessoa pública, é o prefeito Ulisses Maia, e eu cito ele aqui no meu programa quase todos os dias. Eu posso falar, é minha opinião, prefeito Ulisses Maia, e outros prefeitos que já passaram também. E, às vezes, não é descaso, mas dê uma atenção diferenciada, assim, aos bairros e ao Jardim Alvorada. Porque falar é fácil, cumprir é difícil, mas respeitar, às vezes, é a melhor forma de se fazer. Então, prefeito Ulisses Maia, olha com atenção mais ao Jardim Alvorada. Por favor, o ano que vem tem eleição. Aos vereadores também, não sei se tem alguns que representam o Jardim Alvorada. Eu acho que aqui prefeito e vereador e cargo comissionado, professor, como eu sempre digo, é funcionário do povo. O cargo comissionado ele não é funcionário do prefeito. Ele é funcionário do povo. O senhor foi deputado, o senhor foi funcionário do povo. Perfeitamente. Quem pagava o salário do senhor era o povo. Então, prefeito, vereador. Aí o vereador, por exemplo, nada contra os vereadores lá de Iguatemi, mas quem é que paga o salário dele? É a população de Maringá, não é a população só de Iguatemi. Então, se tem um representante, eu sou o vereador do bairro tal. Não, ele é vereador da cidade. Ele é empregado do povo, ele é funcionário do povo. Então, alguns vereadores aí que tomem uma iniciativa e visitem lá o Jardim Alvorada, porque me parece que não há grandes visitas de alguns vereadores lá no Jardim Alvorada, né? Olha, o que está acontecendo, na realidade, é uma conjuntura. Eu vou tomar outro exemplo, a questão escolar. Eu não vou dizer só as escolas do Jardim Alvorada, as escolas de Maringá estão sucateadas. Bastante. As escolas de Maringá não estão tecnologicamente à altura de enfrentar os desafios das nossas crianças e adolescentes que a frequentam. As escolas de Maringá, muitas delas, o próprio calçamento está totalmente precário, o matagal, que até lá no Jardim Alvorada nós às vezes comentamos. Outro dia estava lá, mas a unidade polo mal se enxergava a imersa que estava no matagal. Tem várias matérias lá sobre isso. Pois bem. Então, mas indagado, e não vou citar nomes, tá, por uma questão assim de delicadeza, de amizade. Claro. Mas uma das autoridades municipais disse, mas o problema do matagal é um problema do Estado, não é problema do município. Um morador disse assim, mas como assim? Nós não queremos saber se o capim é municipal, estadual ou federal. O matagal está aí. Claro. E a dengue quando vem? Aí ela é municipal ou é estadual? Sim. Não é? Simples, né? Clécio, há mais de 40 anos, no meu tempo de vereador,
a prefeitura realizava convênios com o governo do estado. Claro. Nós ouvimos falar que existe um relacionamento muito bom entre o atual prefeito e o governador do estado. Sim. Então, ao invés de ficar discutindo se é o estado que vai fazer, a sede estadual está muito distante do matagal que está no Jardim Alvorada ou nas nossas escolas de um modo geral. Sim. Maringá poderia ser um exemplo de escolas modernas de vanguarda que realmente preparassem da melhor forma possível a sua clientela escolar para os desafios que tem pela manhã. Entretanto, não está acontecendo isso. Na minha época, década de 70, já eram feitos convênios, o governo passava verbos para a prefeitura que realizava as reformas em todas as escolas de Maringá. Nós somos a terceira cidade do estado. Não merecemos ter nossos alunos desmotivados simplesmente em escolas não aparelhadas para os desafios que eles têm e terão que enfrentar em sua jornada, em seu dia a dia. É por isso que não é só o Jardim Alvorada, Maringá pede socorro. Mesmo sendo a terceira cidade do estado do Paraná, não adianta bradar aos quatro ventos que Maringá é autossuficiente, não é. A realidade não é essa. Não é essa, porque não há resposta aos anseios. Nós temos falta de projetos em Maringá. Nós verificamos que até municípios pequenos. Agora há pouco eu citava para você a minha terrinha, Santa Fé, o prefeito inaugurando o ginásio de esportes em Santa Fé. E o Jardim Alvorada não tem. Parabéns. E nós que somos uma cidade encravada dentro de Maringá, não conseguimos resposta às reivindicações básicas que são feitas pela população maringaense. Professor, olha, infelizmente o nosso tempo é um pouco reduzido por estar na internet. Agradeço a presença do senhor e reitero tudo aquilo que o senhor nos relatou. É um trabalho nosso da imprensa todos os dias que nós recebemos esse tipo de reivindicação, colocamos assim. Nós recebemos críticas também. E como foi citado aqui o nome do prefeito Ulisses Maia, né? E desde quando ele assumiu a prefeitura, a gestão, eu estou convidando o prefeito para vir aqui. Ele não vem. O prefeito não vem. Aí eu falo, prefeito, o senhor não dá resposta lá para o Jardim Alvorada. O senhor não vem aqui também dar resposta para a gente. Aí eu falo, o que acontece, né? O que acontece? Será que é antipatia à minha pessoa, antipatia ao órgão de internet, que nós temos aqui um programa com qualidade e muito bem acessado? Eu não sei, já fiz essa pergunta. Então, a resposta o senhor não tem que me dar, prefeito Ulisses Maia. Dê resposta ao pessoal lá do Jardim Alvorada. No meu programa, eu tenho certeza que não vem. Às vezes já citei ele várias vezes e convidei, mas nunca o prefeito veio aqui. Já foi em todos os órgãos de comunicação, menos no meu. Não sei por quê. Então, como eu citei o prefeito, mais uma vez, o papel da imprensa é dar espaço para ele, se quiser um dia, vir aqui. Mas eu peço, prefeito, não estou pedindo para os cargos comissionados, não. Prefeito, dê uma atenção lá, vai lá no Jardim Alvorada, conversa com o pessoal, dê o respeito que o pessoal lá tem à altura. Só isso, mais nada. Nós falávamos em convênio. Olha, o asfalto do Jardim Alvorada, principalmente da Sanepar para baixo, houve iniciativa na época do prefeito João Paulino Vieira Filho programar, a pedido nosso. Eu expliquei, o povo do Jardim Alvorada não tem condições de pagar galerias pluviais, não tem condições de pagar asfalto. Na época não tinha. Convênio com quem? Prefeitura BNH. Ninguém pagou asfalto no Jardim Alvorada. Ninguém pagou galerias pluviais. Porque nós sabíamos que se fosse para cobrar asfalto, a população sairia de lá. Claro. Eles que vieram da roça para o Jardim Alvorada teriam que ir para algum lugar que nós não sabemos aonde. Nessa época era complicado, né? Hoje, às vezes, as pessoas até querem pagar e já pagam. As pessoas já pagam. Exatamente. Né? Então é fácil. Hoje, professor, talvez eu esteja enganado, mas hoje é mais fácil fazer do que naquela época. Tranquilamente. Então, esta é a realidade. Nós fazemos aqui um apelo. E aqui vai até uma confidência, se me permite. Claro. Toda a minha família votou no atual prefeito com muita esperança e de benefícios para Maringá. E de um modo especial para esse bairro onde meu filho ainda hoje reside, onde atua como profissional lá. Mas realmente, enquanto ainda é tempo, nós aguardamos insistentemente
descubram, o Jardim Alvorada continua existindo e precisa de apoio de resposta às suas reivindicações fundamentais. Obrigado. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso Paraná Urgente de hoje, né? Quero agradecer imensamente a presença do senhor, a presença do Marcelo Moraes, que está aqui também, a presença Donizete, que está aqui também, fazendo presença, veio tomar um café conosco, tá? Paraná Urgente em entrevista. Eu fico muito agradecido e envaidecido também por entrevistar uma pessoa como o senhor, né? E eu quero que o senhor volte mais vezes. As portas aqui do nosso estúdio, da minha casa, estão abertas sempre para o senhor, né? E eu vou fazer outra visita lá no Jardim Alvorada. Eu quero tomar isso como coisa pessoal, né? Como pessoal, porque eu sou um cidadão. Eu não tenho deslumbramento em ficar rico, nada. Eu tenho um deslumbramento em ser cidadão, em ajudar as outras pessoas, né? Então me comprometo, eu vou lá no Jardim Alvorada, juntamente com o senhor, se o senhor aceitar, e eu vou fazer o que for para ver se a gente tenha um pouco mais de respeito. Porque se a gente sai de um bairro, eu moro aqui na Zona 2, vou lá no Jardim Alvorada, o respeito e o respaldo que tem que se dar ao bairro, um dia pode vir para o meu, para outro bairro, enfim, aqueles que têm que ter a necessidade que ainda não foi vista, né? Então, agradeço demais a presença do senhor, tá? E as portas estão abertas, tá bom, professor? Muito obrigado. Sou eu que agradeço por essa oportunidade. Ao longo da minha vida, estou com 73 anos de idade. Eu imaginava que a minha trajetória de reivindicações estava concluída. Mas aquilo que você disse, a cidadania faz com que, apesar desta idade, eu venha novamente e voltarei tantas vezes quantas necessárias forem para dizer: nós esperamos justiça, reconhecimento, parceria e trabalho. Nós queremos realmente que esses recursos dessa, entre aspas, Maringá autossuficiente revertam principalmente para a população da nossa periferia, para a população dos bairros, que realmente está clamando uma mudança, uma reviravolta, ainda mais no momento tão difícil pelo qual a nossa história e nossa pátria tem passado. Tá certo. Professor, muito obrigado de coração. Estamos encerrando o Paraná Urgente em entrevista. Espero rever você em uma outra oportunidade, com outra personalidade aqui no nosso programa. Tchau, pessoal. Até